Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso avançado de licitação em sua versão online. Hoje, aula número 19, regime diferenciado de compra. Vamos aí dar bases legais para vocês do RDC, falar um pouco dele, né? O RDC é um sistema de compra diferenciado, é um acessório como sistema de registro de preço, né? Ele tem uma lei própria, ele tem um procedimento próprio, né? Ele é feito por concorrência, pregão presencial, pregão eletrônico. Temos curso específico para o regime diferenciado de compra, porque ele envolve toda uma legislação complexa, mas aqui no nosso curso avançado nós vamos falar dos conceitos básicos do RDC, o que se diferencia mais nele, né? E o que vocês precisam saber para não ser pego de surpresa por um regime diferenciado de compra. Então vamos lá, iniciar nossa aula de número 19? RDC, Regime Diferenciado de Compra, regulamentado pela Lei nº 12.462/2011. Trata-se de um novo regime licitatório que tem por objetivo tornar as licitações do poder público mais eficientes, céleres, sem afastar a transparência e o acompanhamento pelos órgãos de controle. Então, regime diferenciado de compra. Vamos lá? O RDC foi instituído pela Lei 12.462 de 2011 e foi regulamentado pelo Decreto 7.581 de 2011, sendo aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização de, primeiro, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol, Associação FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014. Esse foi o foco do RDC, Jogos Olímpicos, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Em suma, grandes obras públicas, contratações de alto vulto, foi criado um regime diferenciado de compra. Também ele se aplica a obras de infraestrutura e de contratação de serviços para aeroportos das capitais dos estados da federação, distantes até 350 km das cidades sedes mundiais. Isso foi alterado, chegou mesmo a 600 km das sedes da Copa do Mundo. Das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, eu também aplico o RDC para essas obras. Então, PAC, grande vulto. SUS, grande vulto também. Construções de hospitais, né? Rede de hospitais são grandes obras públicas. Também se aplica hoje o RDC a licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia do âmbito de sistemas públicos de ensino, a rede educacional. E obras e serviços de engenharia para a construção de ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidade de atendimento socioeducativos. Então, os complexos penais também são atendidos pelo regime diferenciado de compra. Vamos seguir. Criação do regime de contratação integrada. O que se diferencia? O vencedor da licitação ele elabora o projeto básico e também elabora o projeto executivo, a partir de um anteprojeto de engenharia que será fornecido pela administração pública. Nesse caso, o contratado, que é o licitante, assume a execução de todas as etapas da obra, bem como todo e qualquer risco. A obra deverá ser entregue à administração no prazo e pelo preço contratados, em condições de operação imediata. Veja, a administração apresenta só um anteprojeto arquitetônico. O licitante desenvolve o projeto básico, projeto executivo. Toda a responsabilidade é dele. Então a administração fica numa situação de segurança e conforto, transferindo toda a responsabilidade ao licitante que se tornar vencedor dessa licitação. Dando continuidade, pessoal, eu tenho também agora a vedação de aditivo ao contrato por falhas na etapa, pois o licitante assume a responsabilidade pelo projeto básico, pelo projeto executivo já falado anteriormente, salvo em caso de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou alterações por necessidade da administração. Então, eu tenho aí a vedação de aditivo, aquele vício de aditivos contratuais que quase duplicavam o preço de uma obra pública, deixam de existir. Julgamento sempre por técnica e preço. Sempre o RDC vai ser técnica e preço quando tiver contratação integrada. Seguindo,
As licitações poderão adotar os modos aberto e fechado. Isso é uma inovação. Aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos, como o pregão, e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Esse é o sistema aberto. O fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designada para que sejam divulgadas, como a concorrência, a TP e a carta convite. Abre-se o envelope e a proposta escrita é a proposta válida. Ou se combina aberto e fechado, somente no eletrônico, e fechado e aberto, no eletrônico e presencial. Eu inicio com o fechado e passo para o aberto. E no outro eu inicio com o aberto e depois passo para o fechado. Seguindo. Sigilo de preço médio. O orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas imediatamente após a adjudicação do objeto, buscando com isso evitar conluios e outras práticas anticoncorrenciais. Possuirá caráter sigiloso se não vier previsto instrumento convocatório, que a informação do orçamento estimado será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, mas será disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle. Então, aquele preço estimado da licitação, que a gente busca saber para saber se vamos ser competitivo, ele deixa de ser divulgado, ele se torna sigiloso, sendo somente de equiparação para a administração pública e os órgãos de controle. Os licitantes não têm mais acesso a esse preço, para evitar o quê? Os conluios e práticas aí, desleais na hora de fornecer preço, até mesmo preços superfaturados. Recursos administrativos. Instituição de fase recursal única, como o pregão, evitando com isso o uso de recursos por parte dos participantes apenas como caráter protelatório da licitação, primando pela celeridade. Serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lance e habilitação do vencedor em uma única vez. Então, o recurso é igual agora ao pregão presencial e ao pregão eletrônico. Prevê 5 regimes de execução para obras e serviços de engenharia. Primeiro regime, empreitada por preço unitário. Segundo regime, empreitada por preço global. Terceiro regime, contratação por tarefa específica. Quarto regime, empreitada integral. E o quinto regime é a contratação integrada, onde ele contrata tudo de uma vez só. Vamos dar um exemplo? Uma empreitada integral, ou mesmo uma empreitada por preço global, seria a construção de uma edificação pública. Uma contratação integrada seria a construção dessa administração pública, entregue já com mesa, cadeira, computador, enfim, funcionando, como foram entregues os estádios de futebol. Possibilidade agora de contratação de mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique em perda de economia de escala e mediante justificativa expressa, principalmente para obras grandes. Coloquei para vocês aquele monotrilho, uma estrada, os projetos Minha Casa Minha Vida, que tem mais de 3.000 casas a serem construídas, um complexo penitenciário. O objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado, ou a múltipla execução for conveniente para atender a administração. Isso visa o quê? Visa evitar o risco de descontinuidade em serviços essenciais, no caso de interrupção de um dos contratos. Se uma dessas empresas entra em falência, passa por dificuldade, a obra não para, porque outras empresas continuam fazendo. Só para aquele módulo daquela empresa. Isso não causa o quê? Transtorno e não causa prejuízo para a administração pública no todo e para o usuário que vai utilizar esse serviço. Então imagina, 3.000 famílias precisam de suas casas, uma das construtoras responsável por 500 casas entra em falência, 2.500 casas vão ser entregues. Eu tenho um problema concentrado em 500 casas. Eu tenho um monotrilho de 30 quilômetros. 6 empresas ganharam a licitação, cada uma com seu lote de 5 quilômetros. Uma das empresas entra em falência. 5 quilômetros do monotrilho fica prejudicado, mas 25 quilômetros serão concluídos. Eu tenho um problema só em 5 quilômetros, ok? Fica aí o exemplo para vocês. Critérios de julgamento. O RDC vai ser julgado por menor preço ou maior desconto, por técnica e preço, por melhor técnica ou conteúdo artístico no caso de um concurso, por maior oferta de preço ou por maior retorno econômico. São 5 tipos de julgamento que temos no regime diferenciado de compra.
Critério de desempate. Agora ele inova no critério de desempate. Eu admiti a possibilidade, em caso de empate, entre duas ou mais propostas, do desempate baseado na, primeiro, disputa final, onde os licitantes empatados poderão apresentar uma nova proposta fechada, em ato contínuo à classificação. Então não tem o sorteio, tem uma nova proposta. Todos têm a igualdade de rever seus preços, e o menor preço ganha. Ou uma avaliação de desempenho contratual prévio dos licitantes. Eu analiso a parte técnica e aquele melhor licitante que tem a sua melhor parte técnica ganha a licitação, dando o critério de desempate ao melhor tecnicamente. Então, uma nova proposta ou uma avaliação técnica. Objetivos da aula 19, conceituar o RDC, apresentar seus conceitos básicos e apresentar suas possibilidades. Claro que vocês que estão assistindo essa aula, que são do ramo de construção civil, né, complexa, licitações de grande vulto, tem que se atentar mais a essa legislação, fazer uma leitura melhor dela e buscar mais conhecimento, que existem mais detalhes sobre o regime diferenciado de compra, mas se eu começar a falar dele aqui, nós vamos ter mais 20 videoaulas aí, com certeza, que ele é bem complexo. Aula 19 acaba, próxima aula, aula número 20, vamos falar de contratos administrativos e aula número 21 seria o encerramento do nosso curso. Então, acesse o chat, acesse um fórum, faça sua avaliação, tire 70 e eu te encontro na aula de número 20, onde vamos falar de contratos administrativos. Nos encontramos em breve. Reflexão, já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande. Olha o Donald J. falando. Pensar grande, evoluir e buscar sonhos. Deixe o seu sonho escolher você. Faz parte do dia a dia. Vamos pensar grande. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a vocês.